Vamos agora tratar a respeito do artigo 38 da Constituição Federal, que versa sobre o afastamento do servidor público para o desempenho de mandato eletivo. Portanto, você já percebeu que é um tema que é constantemente cobrado em prova, um tema recorrente, especialmente quando se fala do vereador. Vamos observar inicialmente os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 38. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela todo o dispositivo. Então vamos lá, olha. Ao servidor público da administração pública direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato letivo, aplicam-se as seguintes disposições. Primeiro item. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Ponto. Neste caso, você percebe que a Constituição ela não estabelece uma opção para o servidor em relação à remuneração. Imaginemos o analista do Tribunal Regional Federal, eleito para o mandato eletivo de deputado federal. É afastado do cargo de analista e receberá a remuneração, o subsídio, em relação ao cargo de mandato eletivo. O mesmo ocorre se ele for eleito para um cargo eletivo em âmbito estadual, deputado estadual, governador, ou em âmbito distrital, seja deputado distrital ou governador do distrito. Nesses casos, ele é afastado do cargo e não há que se falar em opção quanto à remuneração. Ele irá receber a remuneração relativa ao mandato eletivo. Então vamos lá, olha. Eleito para mandato eletivo em âmbito federal, estadual ou distrital, é afastado do cargo que possui e receberá a remuneração, o subsídio, na verdade, em relação ao mandato eletivo. Agora vamos observar o que nós temos no dispositivo subsequente. Item 2. Investido no mandato de prefeito, portanto agora já a gente está falando em âmbito municipal, será afastado do cargo e do emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então vamos conversar sobre isso. Quando se fala de mandato eletivo federal, estadual e distrital, afasta do cargo, não tem opção alguma. Agora vamos olhar para o município. Em relação ao município, precisamos colocar de um lado o prefeito e do outro lado o vereador. Quanto a prefeito, imaginemos que o técnico do TRE, técnico do TRT, é eleito prefeito municipal. Neste caso, eleito prefeito municipal, ele é afastado do cargo e pode optar por uma das remunerações. Então, ele faz a opção entre a remuneração do TRT e o subsídio de prefeito, mas ele é afastado do cargo, ele não pode desempenhar as duas funções. No que tange ao vereador, é o que nós temos no inciso 3º, investido no mandato de vereador, agora precisamos observar, olha, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego e função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade de horários, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, ele fará a opção por uma das remunerações. Então, quanto ao vereador, a gente tem que tomar cuidado, porque agora sim, eu preciso colocar de um lado o sujeito tem o cargo de provimento efetivo, analista do TRT, é eleito vereador. Eleito vereador, eu preciso agora analisar o seguinte: há compatibilidade de horários? Se houver compatibilidade de horários, ele desempenha as duas atribuições e recebe as duas remunerações. A remuneração do TRT e o subsídio de vereador. Portanto, havendo compatibilidade de horário, desempenha as duas funções e recebe por ambas. Não havendo compatibilidade de horário, ele irá desempenhar a função de vereador e fará a opção por uma das remunerações, ou a remuneração do TRT ou o subsídio de vereador. Isso no caso de não haver compatibilidade. Mas quando há compatibilidade, você percebe que ele acumula o cargo do TRT com o mandato eletivo de vereador. A acumulação legal, constitucional, porque a Constituição prevê a acumulação de cargos aqui. Um de provimento efetivo e o outro eletivo. Agora a pergunta que faço:
Como é que funciona, neste caso, o teto remuneratório? O teto remuneratório, no caso, é analisado pelos cargos isoladamente. Eu não somo as duas remunerações para analisar o teto. No que se refere ao cargo do TRT, o teto remuneratório é o subsídio do ministro do Supremo. No que se refere ao vereador, o teto remuneratório é aquele que está previsto de maneira específica na Constituição Federal, no artigo 29 da Constituição. Então nós temos aí os dispositivos que falam do mandato eletivo, temos 3 incisos. Primeiro, mandato eletivo federal, estadual e distrital é afastado e não faz opção por remuneração. Mandato eletivo municipal, primeiro caso, prefeito, é afastado e faz a opção por uma das remunerações. Segundo caso, mandato eletivo de vereador, havendo compatibilidade de horários, acumula as funções e a remuneração. E neste caso, não havendo compatibilidade de horário, ele é afastado do cargo efetivo para desempenhar o cargo de vereador e aí ele faz opção por uma das remunerações, tá certo? Vamos lá, nós temos ali algumas ilustrações em relação a esse tema e depois a gente volta para analisar os outros dispositivos que nós temos aqui. Então vamos lá, mandato eletivo em âmbito estadual, federal e distrital é afastado do cargo e não faz opção por qualquer remuneração. Quando se fala de mandato eletivo municipal para prefeito, será afastado do cargo, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função. Agora, quando se fala de mandato eletivo de vereador, aí, neste caso, havendo compatibilidade de horários, não será afastado do cargo, poderá acumular as remunerações. Na verdade, será acumulada a remuneração. No caso de vereador, sem compatibilidade, é afastado do cargo eletivo e pode optar por uma das remunerações. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar o que nós temos lá no dispositivo, mas nos outros incisos. Vamos observar o que eu tenho aqui, eu vou abrir o quadro todo. O que eu tenho no inciso 4º e no inciso 5º. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Ponto. Então vamos lá. Imaginemos que o analista do TRT, ele é eleito prefeito municipal. Precisa se afastar do cargo? Precisa, do cargo de analista. E ele vai desempenhar a função de prefeito. Neste caso, a gente sabe que ele pode fazer opção por uma das remunerações. Mas a questão que é colocada aí é em relação ao tempo de serviço. O tempo de serviço como prefeito conta para efeito de aposentadoria lá no TRT? Conta. Conta para efeito de promoção? Conta. Exceto para promoção por merecimento. Por quê? A promoção por merecimento, que nós não temos nos cargos de analista e técnico dos tribunais, porque não são cargos dispostos em carreira, mas há cargos onde há a promoção por merecimento. No caso de promoção por merecimento, o sujeito é promovido levando análise de critérios do desempenho da função. Se ele não está desempenhando a função porque ele foi afastado para ser prefeito, não se permite, evidentemente, que aquele tempo que ele desempenhou como prefeito seja contado como tempo para a promoção por merecimento no cargo nos tribunais, por exemplo. Então não pode. Então o tempo de serviço no exercício do mandato eletivo, quando há o afastamento do cargo, emprego ou função pública, esse tempo é contado para todos os efeitos, exceto, às vezes a prova coloca inclusive, tá? Exceto para o desempenho de mandato eletivo. Vamos agora ao último inciso que nós temos no artigo 38. Na hipótese de ser segurado em regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Ponto. Então vamos lá. Vamos pegar aqui mais uma vez o exemplo do técnico ou analista do TRT. Quem é técnico ou analista do TRT é aposentado pelo regime próprio de previdência, que é o regime direcionado aos servidores públicos, do artigo 40 da Constituição Federal. Ele é eleito para o desempenho do mandato eletivo, mas ele tem um cargo de provimento efetivo,
com regime previdenciário próprio. Neste caso, como que é feita a aposentadoria? Conta-se esse tempo que ele teve como prefeito? Eu já disse que conta. Conta, mas ele será aposentado nos moldes do regime próprio, levando em conta a entidade federativa de origem. E quem é a entidade federativa de origem no exemplo que eu dei? Se ele é técnico do TRT, a entidade federativa é a União, ele é servidor da União. Se ele fosse escrevente do TJ, o ente federativo seria o Estado, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo. E se ele fosse concursado da Prefeitura de Guarulhos, o ente federativo seria o município de Guarulhos. Então o que eu quero trazer a você é o seguinte: quanto à aposentadoria, conta-se o tempo para efeito de aposentadoria? Conta. O período que ele está exercendo o mandato eletivo conta para efeito de aposentadoria. Mas qual será o regime? Se ele já tem um regime próprio, estabelecido na entidade de origem, será aplicado aquele regime previdenciário próprio, leia-se o regime direcionado aos servidores públicos. Tá bom? É isso aí.